No momento eu estava andando de carro ao lado do Edinaldo Pereira. Nós estávamos andando com seu Uno com escadas no teto. Ele tranquilamente disse que eu morrer, mas iria me dar uma segunda chance. Eu sentado no banco da frente escutei tudo, e eu apenas decidindo aproveitar a oportunidade disse: posso ir no mundo de Damashi? Edinaldo Pereira levantou o polegar e disse: claro, mas só para avisar. Como você escolheu o mundo, já vai contar como desejo. E agora só te resta 9 desejos? Eu balancei a cabeça e fiquei cansativa e continuei fazendo meus desejos. Tem como eu ir para aquele mundo com a aparência do Gilgamesh de Nasuverso junto com uma de suas habilidades? Edinaldo Pereira novamente levantou o polegar em confirmação, soltando um suspiro. Eu decidi continuar meus desejos. Bom, no terceiro desejo é dominar todos os elementos de Naruto e ter o Sharingan com todos os Mangekyous e o Rinnegan porém que eu posso desativar. Nota: honestamente se eu ficar falando todos os desejos que eu quero o vídeo vai ficar longo só nessa parte, então vamos explorar as habilidades que eu pedi com o decorrer da teoria. Então vamos pular a parte dos desejos e já vamos ponhar a parte que eu tô no mundo de Damashi. Depois de tudo eu estava já na cidade de Horário com a minha nova aparência. Até onde Edinaldo Pereira me disse eu apareci em torno de 3 meses antes da história original. E colocando as mãos atrás da nuca eu disse: bom, isso é bom. Assim eu vou poder treinar um pouco e também explorar mais a cidade já que faz um bom tempo que eu tinha assistido o anime e me esqueci boa parte do que acontece. A única coisa que eu me lembro é bem o básico como o nome dos personagens e Etic. Eu disse enquanto começava a andar, e tava pensando outras coisas como qual família eu iria entrar e também se eu iria mudar alguns acontecimentos da história original, se bem que eu pretendia entrar na família Freya. A família Freya é uma das facções mais proeminentes de Horário e frequentemente atua em conjunto com a família Loki, sendo suas principais figuras desde que baniram Zeus e Hera há 15 anos, após a queda destes. Desde então, são frequentemente reconhecidos como a família mais poderosa da cidade. Embora sejam respeitados como a família Loki, seus membros são temidos pela população em geral e mantêm uma relação tensa com a facção de Loki, seus rivais de longa data. Porém eu me lembrando de algumas coisas acabei rejeitando essa ideia. Daí eu comecei a pensar na família Loki. E para mim parecia uma ideia interessante, já que eu não queria entrar na família Hestia por não querer ter uma ligação consideravelmente próxima e íntima com o protagonista, querendo fazer minha própria história, e enquanto caminhava eu não percebia que estava chamando a atenção do público feminino e do masculino, do feminino por conta da atratividade física, já que o rei dos heróis realmente era um personagem muito atrativo e bonito. E dos masculinos porque eu tava usando roupas caras e não percebi que estava com a katana na cintura entre outros itens como um colar de ouro, e enquanto eu caminhava eu acabei me esbarrando com alguém, e por puro reflexo eu conseguia segurar a pessoa a tempo, e olhando eu percebi que era uma bela meio alfa com um corpo esguio, orelhas pontudas, cabelo castanho na altura dos ombros e olhos cor de esmeralda. Ela estava usando um uniforme que consistia em um conjunto de colete e calça pretos, com uma camisa branca de manga comprida por baixo e uma gravata borboleta cinza e sapatos pretos. Eu olhando para ela por alguns segundos a mais, apenas soltei um suspiro e disse: foi mal, estava perdido em meus pensamentos. A meia alfa dando uma risada e se ajeitando um pouco seu uniforme. Sem problemas, eu também tava um pouco apressada. A propósito me chama Eina Tule. Ela disse enquanto estendia a mão na minha direção. E eu apertando respondia: prazer em te conhecer, me chamo Gilgamesh, mas pode me chamar de Gil. Eu soltei a mão e nós ficamos apenas 2 segundos no silêncio antes de eu perguntar: por acaso você faz parte da guilda? Eina confirmou com a cabeça em confirmação e disse: sim, por acaso posso te ajudar em algo? Sim, quero me tornar um aventureiro, mas eu acho que o certo é resolver isso na guilda. Posso te acompanhar? Eu respondi ela enquanto colocava as mãos no bolso da minha calça. Ela balançou a cabeça e disse: claro, me acompanhe. E nós dois começamos a andar em direção da guilda enquanto conversava mais um pouco. Chegando lá, ela se sentou em um lugar e pediu para eu me sentar e começou a explicar os requisitos para se tornar um aventureiro.
Vamos começar. O requisito mais importante é ser abençoado com fauna por um deus ou deusa. Sem isso, uma pessoa é apenas um civil. O fauna traduz a experiência em status, força, agilidade, etc., e permite o crescimento. Você precisa ser aceito como membro da família de uma divindade. Deuses geralmente procuram membros que achem interessantes ou que tenham potencial. E após receber o fauna, o aventureiro deve se registrar na guilda de horário. A guilda cuida da administração, burocracia, e fornece suporte, como mapas e informações sobre a dungeon. E é necessário adquirir armas e armaduras, geralmente compradas ou conseguidas através de adiantamentos da própria família ou da guilda. Eu escutei tudo concentradamente e depois que ela terminou de falar eu perguntei, não tem como eu entrar sem uma família no momento. É que realmente eu tô tentando procurar uma família que me chame a atenção. Ela colocando uma mão no queixo pensou por alguns segundos e disse, poder pode, porém você vai ir para a masmorra sem a fauna, bênção. A maior desvantagem é não receber o fauna de um deus/deusa. Sem isso, você é apenas um humano normal, sem estatísticas sobre-humanas, habilidades especiais ou a capacidade de upar de nível, subir de nível, através da experiência. Você provavelmente teria que sobreviver apenas com treinamento físico puro, o que o limitaria a áreas muito superiores da masmorra ou a atuar como um apoiador suporte para outros aventureiros. Entrar na masmorra sem a proteção de uma família, e a força que ela traz, é considerado um suicídio, então sim, você pode entrar na masmorra, mas será muito fraco e não evoluirá. A maioria das pessoas sem família acaba agindo como suporte. Eu dando uma risada divertida, me levantei para ajeitar um pouco minhas vestimentas e dizer, se é só isso eu não tenho problema, então já pode me registrar como um aventureiro. Ela iria falar algo, porém vendo que eu estava determinado e era aparentemente teimoso demais, ela apenas esfregou a cabeça e fez o meu registro como um aventureiro. E no momento eu estava tranquilamente entrando na masmorra sem arma alguma, já que eu queria testar um pouco das minhas técnicas, e chegando em um respectivo lugar, eu abri o portão da Babilônia para tirar uma katana, já que no momento eu estava no meio de um corredor, enfrentando sozinho um grupo de minotauros que surgira do nada. 4 deles. Grandes, musculosos, bestiais. Eu empunhei a dashi, a lâmina azulada brilhando na penumbra do dungeon. Os minotauros avançaram, e eu me movi. O primeiro ataque foi simples. Direto. Eu balancei a espada para baixo com toda a força, um golpe tão poderoso que o minotauro à frente nem tentou bloquear, desviou, instintivamente. E foi exatamente o que eu queria. No momento em que a criatura se moveu para o lado, minha lâmina parou no ar. Não desacelerou, parou. Desafiando a inércia, desafiando a física, eu reverti o movimento e impulsionei a espada para cima em um arco ascendente. Tsubame Gaeshi. A lâmina pegou o minotauro no ponto cego, abaixo do queixo, e o monstro explodiu em pó de cristal antes mesmo de entender o que havia acontecido. Os outros 3 avançaram juntos. E eu mudei a empunhadura. Minha mão deslizou pelo cabo, segurando a dashi de forma invertida. Um movimento, um corte lateral, e o segundo minotauro se partiu ao meio. Torakiri. Os 2 restantes hesitaram. Apenas por um segundo, mas foi o suficiente para mim tirar do portão da Babilônia uma katana comum, junto com a dashi, apenas para testes. Com uma espada em cada mão, eu assumi uma postura diferente. Mais baixa. Mais fluida. Meus olhos brilhavam como uma luz antiga. Os minotauros atacaram. Eu me movi como água. Minha espada esquerda, empunhadura invertida, desferiu um Tsubame Gaeshi modificado, rápido, traiçoeiro, pegando o primeiro monstro desprevenido. Antes que o pó de cristal começasse a se dissipar, a espada direita já havia executado um Torakiri no segundo, o corte lateral tão rápido que parecia ter acontecido ao mesmo tempo. 2 minotauros. 2 golpes. Menos de um segundo. Porém, não havia terminado. Eu ergui as 2 espadas, cruzando-as diante do rosto. Seus olhos estavam fixos em algo além, um monstro maior que surgia no fundo do corredor.
Um ligeiro Amazonas, versão aprimorada dos guerreiros Amazonas, com força e velocidade muito superiores aos minotauros. A criatura avançou, rugindo. Eu esperei. No último instante, quando a lâmina do monstro estava a centímetros de seu rosto, ele agiu. A espada esquerda, empunhadura invertida, disparou num Tsubame Gaishi fulminante. A espada direita seguiu imediatamente com um Torakiri ainda mais rápido. E então, como o clímax de uma sinfonia, ambas as lâminas se encontraram num corte X, cruzando-se através do torso da criatura com uma força absurda. Sou Enzanko Banjiryoran. Seu corpo, partido em 4 pedaços, explodiu em pó de cristal antes de atingir o chão, e quando eu pensei que tinha terminado, eu escutei mais passos se aproximando. Exatamente e lentamente, olhando para trás, eu vi 4 minotauros se aproximando. Um suspiro de tédio escapou dos meus lábios, e fazendo minhas 2 katanas desaparecerem indo para o portão da Babilônia, eu estiquei minha mão direita enquanto dizia com a voz e o rosto calmo. Eu poderia ficar irritado, mas vocês podem ser útil para mim treinar minha arte de sangue. Eu disse usando minha arte de sangue para criar uma katana de carne, e me concentrando mais eu comecei a modificar a katana. Eu podia manipular livremente a forma da lâmina, e manipulando minha carne eu fiz crescer 3 lâminas adicionais a partir da lâmina original para aumentar seu alcance e tamanho, transformando-a em uma arma semelhante a Shishito, espada de 7 pontas. E eu entrei em pose de combate. O ar ao meu redor torna-se denso e gélido quando puxo o oxigênio para os meus pulmões. Sinto o fluxo da vida, agora distorcida e demoníaca, percorrer cada milímetro da minha musculatura. Eu empunho a minha lâmina. Ela não é feita de aço comum e forjado, mas é uma extensão da minha própria carne profana. A espada, agora em seu estado alongado e com lâminas bifurcadas brotando de suas laterais, pulsa em minhas mãos. Os inúmeros olhos vermelhos incrustados no metal vivo encaram tudo, percebendo cada mínima flutuação no ar, cada contração de desespero dos meus inimigos. Respiração da lua, o mundo ao meu redor parece desacelerar. Fecho o meu foco. 8ª forma, eu giro o meu torso com uma precisão que beira o divino e o monstruoso. Meus braços executam um movimento colossal e singular, desferindo um corte horizontal como uma força avassaladora, varrendo a gigantesca lâmina em um arco imenso à minha frente. Não há hesitação. Apenas a perfeição letal de um mestre espadachim. Cauda circular do dragão lunar. Jetsuri Rimbi. No instante em que a lâmina viva rasga o vazio, a força do meu golpe se materializa. Uma onda torrencial de pura energia destrutiva irrompe do corte principal, uma meia-lua colossal, titânica, banhada em um brilho espectral de roxo profundo e azul luminoso. Ela avança como um dragão, varrendo tudo com um golpe de sua cauda, uma foice maciça e inescapável que consome a distância entre mim e minha presa. Porém, a verdadeira crueldade da minha técnica reside no caos que a acompanha. Em volta desse golpe principal, o próprio ar quebra-se, gerando instantaneamente incontáveis lâminas secundárias, pequenas, afiadas e letais luas crescentes que giram em órbitas frenéticas e imprevisíveis. Elas dançam como um enxame de navalhas ao redor da energia roxa, preenchendo qualquer rota de fuga, alterando de tamanho e comprimento para garantir que nenhum ser vivo consiga evadir o raio do ataque ileso. Sob a força absurda da minha técnica, o ambiente ao meu redor cede. O solo e as estruturas despedaçam-se em uma teia de poeira e destruição, subjugados pelo peso do meu fôlego e pela majestade sombria da minha lua. Eu observo, com meus 6 olhos estáticos, a ruína que a minha lâmina traz. É a beleza fria, letal e absoluta que alcancei abandonando minha humanidade. Fim.